Meu filho tinha 1 ano e meio, começou a adoecer. E poucos dias, ele caminhava normal, tudo, falava já com 1 ano e meio, e em poucos dias já não estava mais caminhando, só ficava sentado, mas brincava normal, mas só sentado. E eu comecei a achar estranho e comecei a notar um caroço no pescoço dele. Peguei, eu e minha esposa fomos ao médico, e o médico consultou e examinou e disse que era cachumba. Aí deu remédio para cachumba e tal, e continuou. Voltamos para casa, continuou piorando, e fomos em outro médico. E no fim já eram 6 médicos que já tinham diagnosticado, examinado ele, diagnosticado cachumba, outras doenças, mas nada grave. Na realidade, nem eles sabiam o que era. Aí já não caminhava mais, só deitado. E mais ou menos 30 dias, 20, 30 dias depois que nós descobrimos a doença, ele já ficava só deitado, não se movia mais, só movia os olhos. E os olhos já estavam, inclusive, dentro do olho, estava começando a ficar branco, assim, amarelado. E aí, um dia, logo depois disso, que eu me lembro, num domingo de manhã, com muita chuva, a minha esposa, eu estava em outro lugar, arrumando uma loja, consertando algo dentro de um prédio onde eu e ela nós ia abrir uma loja. E ela veio lá correndo, chorando, disse: nosso filho está morrendo, temos que ir no médico, levar ele. Eu disse: mas nós já levamos em 6 médicos e até agora nenhum descobriu nada. Aí eu fui para casa, vi realmente que meu filho estava morrendo. Eu peguei ele nos braços e fomos. Entrei porta dentro do hospital, a moça me atendeu e eu, desesperado, chorando, disse: olha, eu tenho que baixar meu filho, ver os médicos que tem aí para examinar. E aí dei os exames, os médicos que já tinham examinado ele. Enfim, ela baixou meu filho e um pediatra examinou ele, e fizeram exame, não descobriram nada o que era, só o médico me disse: olha, pega teu filho e leva para casa, que nós vamos deixar aqui, em poucos dias ele vai morrer. E eu disse: não, vocês não sabem o que ele tem, então eu vou deixar ele aqui, ele vai ficar baixado aqui no hospital, e eu preciso de um especialista que examine ele. E algumas horas depois chamaram um especialista, veio, examinou, fez vários exames, não constou nada. Aí ele resolveu tirar o líquido da coluna dele, e quando tirou o líquido a gente estava junto, inclusive, vimos, era preto, e examinaram. Não me lembro se foi no mesmo dia ou no outro dia, deram o resultado que o exame tinha constatado que estava com meningite bacteriana. E o médico disse que, inclusive na minha cidade, nunca tinha ouvido falar de meningite bacteriana. E os médicos nem sabiam que tipo de remédio que iam dar para ele. Isso foi no ano de 1997. E aí os médicos, nós conversando com os médicos e tal, os médicos: não, vamos fazer outros tipos de exame, e nada constava, os exames que faziam dava tudo negativo. O único que deu positivo foi esse, que fizeram com o líquido da coluna, que tinha dado meningite bacteriana. Nos falaram que iam começar a medicar ele com certos medicamentos, e era tudo que eles podiam fazer. Começaram a medicar e não estava dando resultado. Fizeram transfusão de sangue, tudo, e nada deu resultado. Ele cada vez pior. Estava realmente deitado na cama, a gente via já a morte nele.
as pontas dos dedos estavam ficando preta, os olhos amarelados, tava. E o médico disse, ó, tu quer deixar aqui, deixa, ou leva para casa, que não tem mais esperança. E eu estava afastado da igreja. Fumava, bebia, não era alcoólatra, mas tomava minha cerveja e tal, fazia festa. Era só o que eu queria. Era viciado no cigarro. Inclusive, quando eu me desviei por causa do cigarro. Eu mesmo falei para mim mesmo, se fosse para servir a Deus e deixar do cigarro, eu preferia ficar com um cigarro fumando. Então, naquele dia, eu e minha esposa, nós desesperados, completamente desesperados, sem esperança nenhuma. Quer dizer, alguma esperança nós tínhamos, porque a gente conhecia Deus. Nós já servia a Deus. Então, e tinha muita gente orando por ele. Inclusive, meu cunhado, que era do Exército, vivia em Brasília. Ele orava, a igreja lá orava, as igrejas que nós frequentava antes oravam, estavam em oração, as pessoas que nos conheciam, que eram servos de Deus, oravam, e todo mundo orando, pedindo que Deus tivesse misericórdia. Só que a gente não via resultado. Poucos dias depois, 2, 3 dias depois, aí realmente a gente via que já era o limite. E então eu senti de entrar no banheiro do hospital e orar. Como eu falei antes, quando eu aceitei a Jesus, eu estava bem, eu não precisava ter aceitado Jesus. Que geralmente a gente, quando aceita Jesus, é quando está no fundo do poço. Mas eu não precisava, nem conhecia a palavra de Deus. Mas naquele dia, para voltar para o Senhor, ali